A gente tem um monte de perguntas, a gente tem um tempinho agora para conversar rapidamente. Tem mais perguntas do que eu vou conseguir fazer, mas eu vou voltar no Basílio. Basílio, eu vou soltar já 2 perguntas para você ver se você trabalha, que elas são importantes para mim. A primeira delas é se nesse estudo que vocês... É uma pergunta com preocupação ambiental. Se nesses estudos que vocês estão fazendo, da inserção dos novos motores a gás, se vocês já avaliaram, ou estão avaliando, ou vão avaliar os impactos nas emissões de poluentes, né? Então, uma preocupação, faz sentido. Estou colocando um gás combustível para ficar queimando localmente, se existe algum estudo desse impacto. Mas vou fazer uma extensão, além dessa preocupação de sustentabilidade, como que a gente pode levar o assunto, essas questões que você trouxe do bombeamento e esses guias, ou essas discussões que precisam ser feitas, como que a gente pode envolver os outros agentes, as outras companhias de gás, as outras companhias de saneamento. A gente sabe que o setor de saneamento tem vários outros agentes, e particularmente eu vou citar a ABS é a Associação Brasileira das Empresas de Saneamento, que tem feito, sim, um bom trabalho de aglutinar, colocar junto as várias pessoas. Mas queria escutar de você aí uma palavrinha, depois de responder sobre a parte de impactos nas emissões, como que você vê as ações que a gente deveria fazer para trazer o setor de saneamento mais próximo dessa questão de energia? Obrigado, Alberto, pela pergunta, tá? Obrigado aí ao nosso colega que colocou essa questão. É uma questão boa, muito, muito interessante, tá? Vou procurar responder de maneira bem objetiva o seguinte ponto, né? Realmente o nosso trabalho, que é um trabalho bastante aprofundado aí para a utilização desse tipo de equipamento nas nossas elevatórias, né? O nosso sistema, ele tem preocupações, sim, claramente ambientais, né? E em vários recortes aí. Por exemplo, aquela estação que a gente mostrou, a Vila Alpina, ela fica na região urbana, ela não fica no meio do mato. Às vezes a gente tem algumas coisas que ficam longe, aí daí fica menos à vista das pessoas, né? Nesse caso, a questão de emissão de poluentes é uma coisa que está na contratação do motor, tá? O motor só serve se ela atender os níveis internacionais de emissão de poluentes, tá? O gás, e aí eu vou deixar para a Maria Tereza falar do gás, porque conhece muito mais que eu, conheço alguma coisa de saneamento, mas o gás, ele é considerado, a queima do gás é considerada uma energia limpa, até pela forma como isso daí acontece, né? E a gente cuida, garantindo que o equipamento principal, o motor, ele atende os padrões internacionais e mais ainda, tá? Tem um colega nosso que foi lá um dia de noite, a gente às vezes vai de noite, vai de madrugada, a gente foi lá medir vibração, foi medir ruído, tá? Mas será que isso gera ruído? Será que não gera ruído? A gente fica, é perigoso, não é perigoso, é confinado, não é confinado. Então, eu posso dizer que o crivo da Sabesp, ele é rígido, tá? E eu espero que o exemplo que a gente esteja dando seja seguido por qualquer companhia que pretenda utilizar esse tipo de solução. E aí, já passando para a segunda parte da pergunta, né? Como que a gente faz para todo mundo ir junto? Assim, ó, tá todo mundo aqui, tá falando sobre o tema, tá divulgando o assunto. Por quê? Porque esse daqui é um assunto que se vende por si só. Tá? A gente não precisa fazer grandes esforços para mostrar que ele tem vantagem. A gente mostra os números, né? A gente mostra os números de economia, a gente, no saneamento, por exemplo, a gente tem muita dificuldade quando ocorre uma interrupção, porque é assim, ó, ou falta água ou sobra esgoto. Tá? Se você não bombear, ou vai faltar água para o sujeito, vai sobrar esgoto se você não conseguir mandar embora, que vai acabar em algum lugar. Então, o que a gente consegue com a estabilidade desse funcionamento, ele é muito benéfico para todo o processo, para toda a cadeia produtiva, né? E a gente tem ganhos de dinheiro mesmo, né? Utilizando daqui é uma discussão que ela vai se aprofundar, não tem como fugir disso, mas o embasamento que a gente tem ali, que
A gente tem, já há tempos, tá, não é de hoje, mas o ministro da Economia tem falado, olha, tem que usar o gás, vocês têm que, né? A gente está pegando uma vertente disso, que é como você citou lá no começo, e fala, pô, se eu preciso de energia mecânica, pega o gás, você gera energia mecânica, você não, né? É mais fácil ligar na tomada? É claro que é, mas só fazer um monte de coisa, né? Mas é mais inteligente fazer outras, e a gente está aqui para mostrar que é mais inteligente tomar algumas ações. Parabenizo aí a BR Install por esse trabalho, que é um trabalho difícil, mas olha, o nosso futuro é glorioso, tá? Então, parabéns a todos nós. Obrigado, Basílio. Acho que é isso. Acho que essa função de divulgar, pôr as pessoas para se encontrar e para receber esse tipo de informação, eu acho que é talvez o melhor caminho para a gente tentar envolver os vários atores. Maria Tereza, vou jogar duas perguntinhas para você também. O Basílio estava comentando essa questão de custos, e eu já tinha anotado, e houve uma pergunta com relação a suporte financeiro. Você comentou sobre linhas do BNDES, e a gente sabe que, às vezes, na introdução de uma tecnologia nova, essa questão do custo pode ser impactante, né? Ela pode assustar, Então, primeira pergunta é se vocês já têm feito estudos de viabilidade econômica com relação a esse tipo de solução, esses estudos estão em desenvolvimento, como é que está essa questão de análise de viabilidade técnico-econômica, e fontes de financiamento, né? Se a pessoa tem interesse em fazer aquisição de um sistema desse, como é que isso funciona? Se você puder dar algumas dicas sobre isso. E vou emendar uma outra. Uma pessoa comentou sobre a abertura do mercado de gás, que favorecerá esse movimento. Então, ele parte dessa premissa e pergunta se você concorda com isso. Quer dizer, essa suposta abertura do mercado de gás, dando maior liberdade para o consumidor, particularmente o industrial, mas talvez também o comercial, os tipos de energia que ele está adquirindo, se isso é um motivador, isso é um fator de contribuição para uma mudança cultural nas organizações, né? Se você acha que isso pode ajudar, de fato, as pessoas repensarem as suas opções energéticas. Tá, começando pela primeira, né? Na verdade, sim, a gente sempre estuda a questão financeira, né? Porque acho que ela não está nunca apartada. Então, às vezes você escolhe o técnico olhando a questão financeira, né? E ela é sempre muito pontual, eu diria. Vai muito do... A gente está falando de indústria, né? Por exemplo, no caso da cogeração. Então, é pontual saber que tipo de insumo, a quantidade que aquela indústria consome, a quantidade de gás, de vapor, de energia, se ela já está dentro de um mercado livre, como ela vai fazer essa venda. Então, acho que sim, é inevitável, né, fazer esse estudo financeiro, e ele não é simples no sentido de que a gente tem um modelo e isso roda. A gente é meio caso a caso, claro que até a gente quer, dentro dessa norma que vai ser um guia, né, tentar trazer esse passo a passo de como construir esse modelo, né? Mas ele é, de fato, algo pontual. E se paga, assim, com certeza, eu acho que a cogeração, além de eficiência energética, a maior parte das vezes ela também, se ela estiver sendo projetada de forma correta, ela vai trazer uma eficiência financeira e, digamos, num período de tempo que é aceitável. O outro, sobre as linhas de financiamento, Alberto, eu não vou saber exatamente todas as linhas de financiamento que
que uma indústria que tenha o interesse, quais são, e isso eu realmente não estou tão por dentro disso. Essa do BNDES é a mais famosa, por isso até citada. Mas eu acredito que venham também a surgir outras coisas, tá? Assim, por conta mesmo desse movimento em prol de eficiência energética. Quanto à questão de cultura, né, da mudança de cultura com a abertura do mercado, que é algo esperado, né, eu concordo plenamente, assim, acho que cultura não é algo rápido, né, a gente não acorda com uma cultura diferente, você não muda, né, rápido assim, mas eu acredito que é um passo, né, assim, a entrada de mais agentes no setor, essa desverticalização do setor em si, abertura mesmo, né, falar de mercado livre de gás, eu acho que tudo isso vai mexer com o mercado em si, e não tem como a gente não ouvir mais, começar a se aculturar mais com o gás natural. A gente provavelmente não tem essa cultura porque aqui a gente não precisa de calefação, né, de esquentar as nossas residências, e por isso que lá fora é muito forte. Mas eu acho que tudo isso vai fazer com que a gente pense mais na diversificação. A questão aqui não é um no lugar do outro. Eu acho que a diversificação é o ponto que a gente quer trazer aqui. Eu acho que você tocou na palavra-chave, quer dizer, temos flexibilidade, quer dizer, um país tão rico, com tantas alternativas energéticas, a gente tem que explorar as alternativas energéticas que a gente tem, do ponto de vista voltado a ser o mais sustentável possível, né? E voltado a ter flexibilidade de uso, segurança energética, que o Basílio já tinha comentado, alternativas do ponto de vista tecnológico. Eu acho que esse é o tom, né? Esse é o tom. Legal. Tá bom, obrigado. Ô, Álvaro, não vou deixar você quieto aí, não. Tem uns pepinos para você descascar aqui. Duas coisinhas. O primeiro, você tinha falado, ou alguém tinha perguntado, se a 50.001 assusta, né? Então, a gente tinha explorado um pouquinho a questão das terminologias, muito termo novo, muito conceito novo, tal. Então, ela de fato assusta, ou ela pode assustar, porque de um outro lado a gente tem o seguinte, pessoas sempre falando assim, mas é mais um sistema de gestão, né? A gente já tem tanto sistema de gestão, tem sistema de gestão de qualidade, tem sistema de gestão de saúde e segurança, tem sistema de gestão de responsabilidade social, agora tem sistema de gestão de energia. Uai, se é mais um sistema de gestão, por que será que ele assusta? Quer dizer, tem de fato um componente novo, uma coisa nova, para enriquecer o conhecimento da gestão da organização, e talvez aí trabalhar nessa mudança de cultura que a gente estava falando com a Maria Tereza. Esse é um ponto. E o outro ponto, que tem a ver essencialmente até com a 50.004, como um guia, se o desenvolvimento dos guias setoriais, esses que a gente está já apresentando, quer dizer, o Basílio falou de uma iniciativa de CB 116 na área de saneamento, Maria Tereza está falando em duas iniciativas aí, olhando as oportunidades no mercado de gás natural, se essas iniciativas fazem sentido e estão, de fato, previstas na agenda do CB 116 para a gente continuar trabalhando nelas. Então, susto com a 50.001, é susto, não é susto, e essa ideia dos guias aí como uma tendência de trabalho aqui local e, eventualmente, até internacional, com relação a suporte para as pessoas irem entendendo esses conceitos e podendo implementar essas alternativas, essas soluções que a gente acredita que sejam viáveis. Bom, primeira pergunta foi se a 50.001 assusta. Ela pode assustar, né? Por
por às vezes pessoas não ter conhecimento de um sistema de gestão, não ter experiência com normas de gestão, né, e aí não conhece os termos que você citou, ou ainda que organizações tenham suas CICs, né, o Comitê Interno de Conservação de Energia, às vezes ela pode assustar pelos termos. Aí ela fala de uma revisão energética, puxa vida, né? Aí ela vai falando de outras coisas lá no apoio e tal. Mas quando a gente traz começa a explicar e começa a dizer, olha, vocês já fazem isso que a 50 mil está falando, porque, na verdade, ela não traz um conceito tão novo assim, né? Ela pega as práticas que já são feitas em um sistema de gestão de energia de empresas que já fazem isso por conta própria há anos, como eu já disse aqui da CICI. Ela dá nomes, talvez, diferentes, ela estabelece formas de fazer, ela vem com outros requisitos de apoio, porque também não adianta se ter um plano de ação, um indicador, linha de base, plano de ação, vamos fazer, se não tiver todo aquele apoio que ela sugere de comunicação, treinamento, aquisição, etc. Então, é importante entender que esses requisitos são para dar apoio e sustentabilidade para o sistema de gestão, né? Para ele ter vida perene, senão fazemos um plano de ação, temos resultados excelentes, mas não tem esses apoios, aí a pouco esses resultados se perdem e já não mais existe uma coisa contínua. Então, ela traz essa estrutura. Então, resumindo, assusta vamos dizer assim, duas categorias. Os que não conhecem nenhum sistema de gestão de energia, os que não estão familiarizados, talvez, com normas ISO, e pode assustar enganosamente aqueles que acham que ela traz conceitos novos e complicados, e que, na verdade, não são, que são já o que elas já, inclusive, podem estar praticando. Mas esse 50.004 está aí também para dar essa ajudinha, né? Para resolver um pouco dessa dificuldade. Quanto a essa segunda pergunta, quanto aos guias setoriais, eu te devolvo um pouco, Alberto, a própria pergunta, e eu diria o seguinte, temos que avaliar se ele é debatido no CB 116, sim, é debatido a longo prazo, a gente sempre falou disso, né? Inclusive, lá, quando a gente concluiu a 50.001, a gente já via que poderia ser um caminho a percorrer essa construção de guias setoriais. Vale a pena a gente discutir isso, eu creio, mais exaustivamente lá no nosso âmbito do comitê de estudo, porque, às vezes, eu questiono a real necessidade, uma vez que a gente tem uma norma para o sistema de gestão já, 50.001. Tem a 50.004, como já falamos dela aqui também, sobre os seus benefícios. Tem lá a 50.002, que fala sobre a revisão energética, o diagnóstico. Tem a 50.006, que fala sobre linha de base e indicadores. Então, esses elementos já estão bem debatidos dentro da família 50.001. E eu não sei se a gente teria necessidade de fazer. Sinceramente, não tenho ainda uma opinião concreta sobre essa necessidade. E também se teríamos a disponibilidade dos especialistas, porque nesse momento nós vamos precisar intensamente dos especialistas em cada segmento, né? Vamos depender intensamente deles. Nós vamos ficar até um pouco na retaguarda, assim, sendo coadjuvantes desses especialistas que estão nessas empresas, desses segmentos, na construção de tais documentos. Eu não sei se eles vão ter essa disponibilidade, essa presença no comitê para a construção desses guias, né? Porque senão a gente vai construir uma coisa aqui muito teórica e chegar, de repente, para a empresa de gás, lá da Maria Tereza, olha, nós fizemos isso aqui lá no CB 116, o nosso grupo de especialistas em normas, dos mais diversos, se fizemos um documentinho, queremos que você siga, né? E não fica legal. Então, precisamos do pessoal todo aí que trabalha com isso, que está convivendo, que sabe exatamente como fazer tal documento. Eu acho que você toca em pontos muito importantes. Eu acho que por isso que surgiu aí aquela pergunta para o Basílio,
de como a gente envolve, né, os setores, como que a gente traz, porque, de fato, meia dúzia de gatos pingados aqui, imaginando que estão salvando o mundo, não salvarão o mundo. A gente ou precisa da coletividade, do conhecimento das pessoas que estão no dia a dia, sentindo a barra da dificuldade e da deficiência dessa questão de cultura ou dessa questão de conhecimento tecnológico e tal. Interessante, porque tinha uma pergunta, são várias perguntas que eu anotei aqui, obviamente infelizmente não vai dar para passar por todas, mas tinha uma também para Maria Tereza falando um pouco sobre isso, se ela conhece, como é que está a estrutura de fornecedores, né, de fornecedores dessas tecnologias. Será que esses fornecedores podem responder essa pergunta do Álvaro, né, ou essa provocação do Álvaro? Se nós não tivermos os elementos ou os agentes da cadeia, fornecedores da tecnologia, usuário que enxerga a necessidade, o fornecedor do insumo energético, no caso da Comgás, claro, porque tem interesse em difundir o seu tipo de uso, a sensibilidade de uma empresa grande do porte da Sabesp para entender que ela também precisa fazer o seu trabalho de economia de energia, dado que essa conta é cara para caramba e ela precisa se movimentar. Se ela não puxar o fio no novelo, ninguém vai vir com soluções mágicas sem mais nem menos. Então, citei você, Maria Tereza, então, só com relação a essa questão de fornecedores, como você vê um pouco essa questão de fornecedores? O pessoal está aí, tem capacidade de poder dar apoio para a gente nessa empreitada? Na verdade, acho que até eu queria complementar o que o Álvaro estava colocando. Eu já acho que seria interessantíssimo se a gente tivesse esses guias mais específicos. Eu falo isso muito pelo seguinte, né? Eu estou querendo eu quero fazer a gestão de economia da minha indústria, de economia de energia, e eu pego a 50.001. Sendo super sincera, acho que todo mundo aqui leu porque está imerso no tema, mas assim, eu pararia na 11ª página, porque eu acho que é uma coisa maçante e que para a pessoa que quer a finalidade, ela às vezes realmente fica complicado, é muito denso. E eu acho que esses guias, até quando a gente começou agora a discussão e procurar internacionalmente, é difícil você achar esses guias específicos para um determinado setor, uma determinada atividade. Mas só para concluir que eu acho que seria algo interessante do ponto de vista também de compartilhar conhecimento, né? E aculturamento, como a gente vinha colocando. Um pouco sobre os fornecedores, nesses dois universos, eu acho que a gente está falando já de fabricantes mais estruturados mesmo. Eu estou falando de cogeração, que eu utilizo turbina, compressor, e todos esses equipamentos, eles já são conhecidos aí de mercado e que têm fabricantes enormes, né? Assim, de porte muito grande. Da mesma forma, eu estou falando do sistema de refrigeração de GHP. Hoje eu tenho 3 fabricantes a nível nacional, Brasil, suprindo essa demanda dos GHPs, que já são também grandes, né? Que são já bastante estruturados.